Olá pessoal, eu sou Tatiana Scremin e nesse vídeo vou conversar um pouquinho sobre o código de barras lá na movimentação do estoque para fins do Bloco X. O Bloco X ele está sendo assim um pesadelo para os contribuintes obrigados a emissor de cupom fiscal e nota fiscal de consumidor eletrônica, pela quantidade de informações que são prestadas e também pela questão do controle do estoque. E aí, para a gente não ter furos no estoque, algumas coisas a gente tem que conversar. E uma delas é sobre essa questão do código de barras, que é o tema desse vídeo. Então, quando o produto tem código de barras, todo o controle, toda a movimentação do estoque tem que ser através desse código de barras. Então, entrou um copo. É um copo que tem código de barras? Sim. Você vai registrar aquele código de barras na sua escrita, né, no seu cadastro. Quando vender aquele copo, a venda tem que sair com aquele mesmo código de barras. Se o produto não tem código de barras, aí não tem o campo código de barras, fica em branco e você utiliza o código interno da sua empresa. Mas se tiver código de barras, obrigatoriamente o controle tem que ser por este código de barras, tá? Então eu vou trazer alguns exemplos para vocês sobre a questão de código de barras para ver se ajuda aí no dia a dia. Por exemplo, o chiclete. Vamos começar com ele. O chiclete, o Trident, tem uma diversidade enorme de sabor. E cada sabor tem um código de barras. O código de barras que eu estou falando aqui, gente, é aquele oficial, não é qualquer código. É o que está na embalagem, registradinho, que tem um cadastro nacional, é aquele código. Então, o chiclete Trident tem cada sabor tem um código de barras. Então, tem um para o chiclete de morango, tem outro para o de melancia, tem um outro para o de morango com melancia. O que acontece muito? Tatiane vai lá, vamos supor, na loja de conveniência do posto e pega um chiclete Trident. Peguei de hortelã. Ah, então eu vou pagar o combustível e digo, ó, já acrescenta aí que eu peguei um chiclete. O que o pessoal faz? Ah, tá, como é tudo o mesmo sabor, ele pega qualquer um que tá na frente dele e baixa. Só que ele não pegou de hortelã, ele pegou de morango. O que aconteceu? Fisicamente sumiu um chiclete de hortelã do estoque. E tá sobrando o de morango, né? Fisicamente. Porque ele baixou errado, ele baixou o de morango e o estoque tá ali, né? Contabilmente, tá tudo o contrário. Claro que no final das contas, o saldo final de todos os chicletes deve estar batendo. Só que agora não é mais assim. Agora o controle é código de barras por código de barras. Então nós temos que orientar o faturista, o frentista que cobre o faturista, né? A pessoa que é vendedor que cobre a pessoa que é do caixa que faz as vendas. Nós temos que orientar os profissionais, os usuários, para baixar corretamente e dizer, ó, fulano, tu tem que pegar da mão dele e dizer, não, eu preciso baixar, por favor. Baixou. Ah, posso trocar o sabor? Pode, só que aí você vai ter que tirar do cupom aquele antigo e aí colocar o novo sabor, porque isso pode interferir muito na movimentação do estoque, vai ficar errado. Né? É complicado isso. Mas o chiclete é um caso aí que dá problema para quase todo mundo. O parafuso, lá no material de construção, entra 1 quilo de parafuso e eu vendo parafuso em unidades. O quilo de parafuso tem código de barras, mas a unidade não. Então, o que vai acontecer? Claro que aquele código de barras do quilo, ele vai aparecer sim lá dentro do PAF-ECF, só que a venda não é pelo código de barras. Porque se eu colocar no cadastro de cada unidade de parafuso o código de barras da embalagem, é como se eu estivesse vendendo um pacote de parafuso de 1 quilo cada vez. E eu não estou vendendo assim, eu estou vendendo uma unidade de parafuso. E agora como é que eu faço? Para fins do bloco X, você vai criar uma ficha técnica. Nessa ficha técnica, você vai dizer que 1 quilo de parafuso do código de barras tal se transformou em 1000 parafusos. Vamos supor que tenha 1000 no pacote de 1 quilo. Estou chutando, eu não faço ideia de quanto que tem. Tem 1000 parafusos. E aí você vai baixar pelo código interno, que daí ele não tem código de barras cada unidade. E aí o teu estoque vai ficar ok. Mas, Tatiane, se no pacote não tem 1000, não tem 1000, no outro tem 999, no outro tem 1001, porque é uma máquina que joga, e às vezes ela pega um a mais ou um a menos. Aí, gente, para ficar 100% correto, só se você contar cada quilo que entrar de parafuso, que é inviável. Então, assim, vai trabalhar por aproximação, por suposições. Olha, deve ter aqui 1000 parafusos, que é o que a indústria diz que tem. Então, vamos ter que seguir isso, senão fica inviável. Então, a ficha técnica resolve isso. Lá, para a ficha técnica, também lá na farmácia, ajuda lá na dipirona. O pessoal compra dipirona em caixa e vende em cartelinha. Pelo que o pessoal comentou comigo, na caixa tem
o código de barras, mas em cada cartela não. Então, tem uma caixa com 100 cartelinhas de dipirona. Nessas 100 cartelinhas não tem código de barras. Então, eu não posso usar o código de barras da caixa, porque senão é como se eu estivesse vendendo uma caixa de dipirona cada vez. Uma caixa contendo 100 dipironas em cada vez. Não é o certo? Então, vamos para a ficha técnica. Na ficha técnica, você vai dizer que uma caixa do código de barras tal tem, vamos supor, 100 cartelinhas de dipirona. E aí vai baixando as cartelinhas de dipirona com o código interno. E lá na farmácia ainda, uma questão que eu acho um pouquinho mais complexo é o esmalte. O pessoal comentou comigo, e realmente é isso, que você compra, vamos supor, um esmalte numa caixa. Uma caixa de esmalte tem o seu código de barras. E na nota fiscal vem assim, uma caixa. Dentro dessa caixa tem 10 cartelas de esmalte. A cartela tem um código de barras. Dentro de cada cartela tem um vidro de esmalte com o código de barras no vidrinho. Tatiane, qual é o código de barras que eu vou usar? O que eu posso dizer é que o da caixa não é. Porque você não vai vender uma caixa inteira para o seu cliente. Se for o caso, aí sim. Se você vende caixas fechadas, aí você usa o código de barras da caixa. Mas até onde eu sei não é assim. Você abre a caixa, coloca os esmaltes ali e a pessoa leva quantas unidades ela quiser. Então, neste caso, vem a ficha técnica. Você vai dizer que uma caixa, vamos supor que tem 10 cartelas. Você vai ter que dizer que uma caixa do código de barras tal tem 10 cartelas, porém, a cartela 1 é esse código de barras, a 2 é esse, a 3 é esse, a 4 é esse. Você vai discriminar o código de barras de cada cartelinha. Ok, fechou. Mas e se eu não vendo por cartela? Eu abro as cartelas e coloco na prateleirinha os vidrinhos e eu vendo o vidrinho sem cartela. Aí você vai fazer no teu cadastro que uma caixa daquele código de barras da caixa tem um vidro de esmalte de cor azul, um amarelo, um vermelho com o código de barras de cada vidrinho de esmalte. Mas, Tatiane, se eu mudei de ideia, era com cartela, agora eu abri tudo e coloquei tudo na prateleira. Aí não dá para mudar de ideia no meio da história, gente. Vai ter que vender com cartela. Porque mudar de ideia, como que eu vou fazer essa mudança de ideia dentro do sistema? Eu tenho cadastrado o código de barras da cartela, agora eu quero vender o código pelo código de barras do vidro. Daí não dá. Aí ou você joga no cestão lá na promoção, vamos supor, tá em promoção, joga a cartela toda, inteiro, dentro da cartela. Ou você já no início, já abre, já coloca o código de barras do vidrinho e já joga no cestão só o vidrinho. Mas isso vai ter que ser no momento do registro da nota fiscal, não dá para mudar de ideia no meio do caminho. Essa questão das fichas técnicas que eu falei para vocês é a questão de a nota fiscal vir de um jeito e você vender de outro. Porque se você vende, por exemplo, o parafuso, entra em 1 quilo e sai 1 quilo. Daí não tem que fazer ficha técnica. Entra 1 quilo, sai 1 quilo. O código de barras vai ser o mesmo. É quando você abre e vende fracionado, vamos dizer assim. Ou o produto internamente tem outro código de barras. Produtos que não têm código de barras, você vai controlar pelo código interno. Então, entrou uma cadeira que não tem código de barras, vai sair uma cadeira sem código de barras. É complicado, né? Essa questão de estoque aí é dor de cabeça na certa, né? Boa sorte pra gente. Vamos lá.